Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula com vocês, a aula do 8º ano, a aula de número 13. Então vamos lá. Antes vamos para a hora da correção, a atividade da aula 12. Então vamos lá. De acordo com a aula, localize a opção verdadeira. O movimento cubista ele ficou marcado por 3 fases. Quais foram elas? Então, se você optou pela letra B, o cubismo cezanniano, cubismo analítico e o cubismo sintético estão corretas. Número 2. Encontre a alternativa correta. Quais as principais características do cubismo mencionadas na aula? Se você escolheu a letra D, utilização de formas e volumes geométricos, além da utilização de colagens, está corretíssima. Terceiro, identifica a opção verdadeira de acordo com a tirinha. Então, se você escolheu a letra C, criticar de uma forma bem-humorada a arte conceitual que reina atualmente, está correta. O 4 e último, de acordo com a aula, identifique a opção verdadeira, 2 dos principais representantes do cubismo. Se você escolheu a letra A, Pablo Picasso e Georges Braque, está correta. E a quinta e última, observe atentamente aos acontecimentos da tirinha e localize a alternativa verdadeira. Então, qual a mensagem que a tirinha enfatiza? Se você escolheu a letra A, sobre a representação do cubismo imaginado na cabeça do jovem Calvin, está certa, está corretíssima. E agora vamos para o tema da aula de hoje, o tema central, que é sobre cinema como fusão artística. Então, nesta aula, vamos destacar as principais características do cinema e os segmentos relacionados do cinema com o teatro e as novelas, tá bom? Porque é bem interessante isso, porque se a gente parar para pensar, o cinema ele teve uma evolução bacana, só que o cinema é a consequência tanto do teatro, que veio primeiro, uma das artes importantes, das artes cênicas, depois as novelas e depois das novelas, finalmente o cinema, tá bom? Então, é muito interessante isso. E vamos dar sequência aí, ó. Observem primeiro, as representações, o Charlie Chaplin, que é o que junta do teatro com o cinema, tá? E envolve o jeito engraçado, das cenas e tudo mais. Mesmo se tratando de cinema mudo, ele revolucionou através das suas expressões faciais, do jeito engraçado, e é isso aí. Na figura 2, podemos observar o Chaves, o seriado Chaves, que de uma certa maneira revolucionou também através do profissionalismo de cada ator, a formação deles no teatro, para que eles pudessem aparecer no canal aberto, ou seja, no televisor. Então, também não deixa de ser uma expressão do cinema e também dos canais aí de comunicação. E o Auto da Compadecida, que basicamente veio do teatro, foi uma adaptação aí do Ariano Suassuna. O roteirista ele gostou, praticamente da história e tudo mais, e começou a fazer a sua readaptação diante do roteiro de um livro aí do Ariano Suassuna, que é o Auto da Compadecida, que é um clássico aí brasileiro praticamente. E agora vamos falar do cinema, Vamos enfatizar ali sobre o conceito do cinema, e quais são as expressões artísticas presentes no cinema. Essas linguagens elas podem ser classificadas como bidimensionais, ou seja, desenho, pintura, gravura e fotografias, tridimensionais, que é a escultura e a arquitetura,
e virtuais, que é as linguagens audiovisuais que utilizam tecnologias analógicas e digitais. Ou seja, isso é tudo um resumo do que é o cinema, né? O cinema envolve tudo isso. Envolve as gravuras, fotografias, envolve imagens, envolve as linguagens audiovisuais, porque além do visual, da imagem em si, também trata também do áudio, né, do ouvir, né, você acaba ouvindo ali o que é que o personagem está querendo falar, querendo expressar, e envolve também as expressões faciais, figurino, enfim, né, o visual com o audiovisual, junto com a questão da arquitetura também, tudo isso envolve dentro do cinema, tá bom? Agora vamos entender o início da arte cênica, né? Como tudo aconteceu para essa maravilha, né? Que temos hoje disponível aí de mão beijada, né? Todo mundo vê as novelas, assiste aí aos documentários, né? Todo mundo tem uma Netflix, né? Lógico, nem todo mundo, mas assim, já ouviram falar, né, da Netflix e tudo mais. Tudo é consequência através do primeiro contato, né? Que é a primeira arte ali, que é a arte cênica, ou seja, o teatro. Tá? Então o teatro foi o carro-chefe para que o cinema fosse o que ele é hoje. A primeira arte relacionada com textos e roteiros que existiu na história da humanidade. Então observem bem ali, né, o palco, né, como onde tudo começou ali. Então a arte cênica é o berço para que hoje exista Netflix, onde hoje existem os canais de TV, né, com as telenovelas. Então tudo aconteceu através da arte cênica ali, através dos gregos, e devemos muito a grandes civilizações aí. Devemos demais, né, a arte cênica como ela é hoje. Não só a arte cênica, como várias outras artes. Alguns conceitos que são importantes saber. Então, o que significa teledramaturgia brasileira? Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra, né? Talvez para alguns sejam até uma expressão, tipo um palavrão. Mas a teledramaturgia ela surgiu no Brasil, na década de 1950, e acabou por tornar-se o produto televisivo mais popular do Brasil. Ela caracteriza-se por explorar enredos de fácil aceitação pelo público, como histórias de amor e conflitos familiares e sociais. Então, teledramaturgia tem a ver com novelas, tá bom? Então, são histórias, né, que envolvem geralmente, né, histórias de amor, conflitos e tristezas, por ser algo dramático e tudo mais. Por isso que a própria palavra, né, tele, que vem de televisão, né, de televisão e tudo mais, e a dramaturgia, que vem de algo dramático, né, aquilo que comove as pessoas, que as pessoas entram em choque e acabam se identificando com aquela história sofrida e tudo mais. Então, tem a ver com isso, né? O que é algo cinematográfico, né? Não sei se muitos já ouviram falar dessa expressão. Ela é resultado de imagem para cinematográfico, ou seja, significa o cinema. Tá? Então, o adjetivo relacionado com cinematográfico significa cinema. Tá? Então, teledramaturgia está relacionado com telenovelas, né? Aquilo que envolve histórias de fácil aceitação, que as pessoas acabam aceitando, as histórias, né, as novelas, e o cinematográfico é relacionado com cinema. O teatro ele ganhando destaque no cinema. Quem nunca ouviu falar, né, dos Trapalhões, né, os Trapalhões com o Didi, o Dedé, o Mussu e o Zacarias, o Chaves, né, a turma do Chaves, que particularmente os 3 personagens que eu mais amo, assim, que eu gosto demais e que me inspiram bastante assim no meu canal, é o Kiko, o Chaves e o Seu Madruga, né, que são os 3 personagens bem engraçados, né, de todo o seriado ali do Chaves. Então, o filme, eu coloquei ali também o filme mudo, é um filme que não possui a trilha sonora de acompanhamento que corresponde diretamente às imagens exibidas, sendo esta lacuna substituída normalmente por música ou rudimentares efeitos sonoros.
executados no momento da exibição. Ou seja, resumindo, ali também eu quis destacar o cinema mudo com o Charlie Chaplin. Não sei se vocês já ouviram falar, né? É bem engraçado. Depois assistam. Eu colocarei também o link disponibilizando aqui para vocês alguns exemplos, né, de alguns efeitos ali do cinema mudo, como eram feitos ali, tá bom? Então, vou disponibilizar aqui o link logo abaixo na descrição desse vídeo aqui, tá bom? Então, né, como eu acabei de falar, né, existe o cinema mudo, né, como também existe o cinema falado, né? Existe a diferença entre cinema falado e cinema mudo, né? Como o próprio nome já está dizendo, o falado tem a ver com o diálogo entre os personagens, né? Você está entendendo aquilo que eles estão falando, além das expressões faciais. E o cinema mudo é mais o apelo mesmo com os movimentos, né? Às vezes envolve a parte emocional, às vezes também tem um título ali, né? Mostrando ali as legendas, mostrando, por exemplo, cena 1, chorando, aí vai lá e o personagem acaba chorando, né? Mesmo sem falar, você acaba entendendo o jeito ali, né? As expressões faciais daquele personagem ali, tá? Então o filme mudo é isso, tá bom? E recapitulando aquilo que eu falei, né? Falei um pouquinho sobre a arte, como tudo aconteceu relacionado com a arte cênica, que é a arte do teatro. Falei um pouquinho sobre alguns exemplos de cinemas ali, como o cinema mudo, o teatro ali que está ganhando espaço na TV aberta, né? Na televisão, como por exemplo o Chaves, os Trapalhões. Falei um pouco sobre o cinema como fusão artística e sua evolução ao longo dos anos. Falei qual a expressão do que é cinematográfico, que significa cinema, e teledramaturgia, que significa a arte de emocionar o público através das histórias de amor, né, de forma bem dramática ali, que são as novelas, tá? Falei sobre um pouquinho das novelas, né? Se fosse citar aqui novela por novela, vocês já conhecem tudo mais, se identificam, né? Por exemplo, as novelas mexicanas. Ali fala muito sobre sofrimento e tudo mais, né? A protagonista, ela passa por um sofrimento no início, até depois dá aquela reviravolta, né? E o vilão acaba se dando mal no final. Então, tudo existe um contexto ali, uns acontecimentos. E o teatro ali, né? Falei um pouco sobre o Charlie Chaplin e assim vai, tá bom? Então, aqui são as referências para a realização do material. Vocês tiverem interesse em se aprofundar mais, né? E alguns materiais que eu estarei disponibilizando aqui, alguns links aqui logo abaixo do vídeo, beleza? Então é isso, pessoal, né? Essas são as fontes de pesquisa. Valeu por tudo, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado por tudo. E tô indo nessa. Valeu e fui!